Seguindo, próximo caso. Isso aqui, olha, isso aqui é o queridinho do STF e em algum momento vai cair muito em prova, tá? Se é que não já caiu, porque agora eu não estou nem lembrado se caiu ou não. É o seguinte, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, já previa a necessidade de atos que acarretem impacto no orçamento e nas finanças serem acompanhados de quê? De uma estimativa desse impacto orçamentário e financeiro. Tá? Isso era uma norma de responsabilidade fiscal. Só que o ADCT foi alterado por emenda constitucional e lá no artigo 113 passou a exigir para o processo legislativo que leis que acarretem impacto de caráter orçamentário ou financeiro também sejam acompanhadas no seu processo legislativo, na tramitação do projeto de lei, da estimativa do impacto financeiro e orçamentário. E se não tiver essa estimativa? Se não tiver essa estimativa, a lei será formalmente inconstitucional. Tá? Terá havido aí uma violação ao processo constitucional legislativo da norma, beleza? E foi isso que o STF decidiu, já decidiu isso mais de uma vez, tem decidido isso reiteradamente, porque esse artigo 113 do ADCT está sendo muito violado, né? Os estados, municípios, enfim, não estavam acostumados com essa exigência e agora que ela existe, ela foi violada diversas vezes. Tá? Então, vou jogar na tela para a gente ler a ementa, ver como ficou. Lá vai. Olha só, ADI 6894, tá? De março de 2022. Tem alguma coisa errada com esse número da ADI aí, na verdade, eu acho, viu? Talvez seja 6895. Depois eu confirmo e falo para vocês. Porque a 6894 foi a do Tribunal de Contas aqui, tá? Essa aqui eu não lembro agora. Depois eu falo para vocês, certo? Dou um retorno aí. Mas, enfim, essa ADI existe, certo? Vamos lá. Olha só o que o STF decidiu. Com base no artigo 113 do ADCT, toda proposição legislativa, e aqui se aplica a qualquer esfera federativa, tá? Houve esse questionamento também, se aplicaria só em âmbito federal ou para todo mundo. Se aplica em qualquer esfera federativa. Então, toda proposição legislativa federal, estadual, distrital ou municipal que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada, olha aqui, ó, da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, em linha com a previsão do artigo 14 da LRF. A lei complementar do Estado de Roraima incorreu em vício de, olha aqui, inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 113 do ADCT. E aí o STF fixou essa tese aqui, ó. É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo artigo 113 do ADCT. Tá? Então, esse artigo é muito importante no processo legislativo, na jurisprudência do STF, e certamente será muito importante nas provas. Então, a gente não poderia fazer uma atualização aqui jurisprudencial sem mencionar esse artigo e os precedentes do STF que envolvem ele. Tá? Bem, próximo caso. Qual foi? A questão da exigência ou não de chapa única na eleição para o mandato tampão. O que é esse mandato tampão? Está lá no artigo 81 da Constituição Federal, que fala o seguinte: no Poder Executivo, se houver vacância, ou melhor, dupla vacância no cargo, então o presidente da República tem que ter deixado o cargo e o governador e o vice-presidente da República tem que ter deixado o cargo também. Havendo dupla vacância, haverá nova eleição e os novos eleitos completarão o mandato. Tá? Não vai ter um mandato novo, eles vão só completar o mandato anterior. Se essa eleição, se essa dupla vacância ocorrer na primeira metade do mandato, será feita no prazo de 90 dias. Se ocorrer na segunda metade do mandato, será feita no prazo de 30 dias. Beleza? Na primeira metade, a eleição será direta, e na segunda metade, a eleição será indireta. Ou seja, o legislativo vai escolher o novo presidente e o novo vice-presidente. Beleza. Em âmbito estadual, se ocorrer uma dupla vacância, será que tem que ter uma nova eleição também? Tem que ter nova eleição, tá? Não pode a Constituição do Estado
falar o seguinte: olha, ocorrendo uma dupla vacância aqui, sei lá, no último ano do mandato, não tem nova eleição. Quem vai ser o governador vai ser o presidente do TJ. Não pode, isso aí é inconstitucional, porque o poder executivo só pode ser exercido por quem chega lá por eleição, tá? Isso está previsto na Constituição Federal. Beleza. Agora a dúvida é a seguinte: nessa eleição para o mandato tampão, será que pode, seja em âmbito federal ou em âmbito estadual, será que pode haver candidaturas para chefe e para vice que não seja chapa única, ou seja, chapas diferentes? Não pode. Tá? Tem que ser chapa única, porque a Constituição prevê que a eleição para o executivo do titular e do vice será simultânea, vai ser chapa única. E na eleição para o mandato tampão tem que seguir também esse padrão. Tá? Então foi isso que a STF decidiu aqui. Na verdade, foi uma cautelar monocrática do Gilmar Mendes, ad referendo do plenário, mas já tem aqui, além do voto do Gilmar Mendes, mais 4 votos para referendar essa cautelar. Então ela vai ser referendada. É um entendimento que pode ser cobrado em prova e, se for cobrado em prova, vocês já vão saber qual é. Levem isso para as provas, tá? Eleição para o mandato tampão, tal qual a eleição comum, normal, ordinária, tem que ser em chapa única. Beleza? Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal.